Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo faz parte de uma sequência onde nós estamos vendo como utilizar o layout para criar uma prancha de desenho. Em vídeos anteriores nós vimos como criar o modelo. Aqui nós vamos aplicar o modelo e também ver como inserir imagens para criar uma capa de apresentação para o nosso projeto. Vamos começar. Vamos em Arquivo, Novo, e na janela que se abre nós temos os modelos padrão do layout e em Meus Modelos nós temos os modelos que nós criamos. Vamos em A3, Paisagem ABNT. Esse modelo é aquele que só tem a margem. Então vou adicionar mais uma página, percebam que ele adicionou sem a margem. Para eu ter a margem, eu tenho que duplicar aquela primeira página. Aí eu vou ter uma página sem a margem e outra com a margem que nós criamos anteriormente. E observando que essa margem ela está com seus elementos bloqueados, porque foi assim que nós criamos no momento de criar o modelo. Ok, mas não é esse modelo que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar com aquele outro modelo. Portanto, vou fechar, não precisa salvar, não salvar. Arquivo, Novo, Meus Modelos e A3 ABNT Páginas. Nós vamos trabalhar neste que tem as páginas capa, perspectiva explodida, vistas, certo? Vamos começar com a capa. Primeiramente, nós vamos alterar o nome do projeto, nome de autor e nome da empresa, porém não clicando e alterando o texto. Nós vamos em texto e personalizar texto automático, porque isso aqui é um texto automático. Vamos procurar a etiqueta em autor, eu tenho nome de autor, aqui eu vou colocar o nome do autor, vou colocar o meu nome, André Santos. Depois vou procurar a etiqueta empresa, vou colocar o nome da empresa. Vou escrever curso layout. E nome do projeto, eu vou colocar banqueta. Pronto, finalizamos, podemos fechar a janela. Agora, vou só mover um pouquinho aqui a banqueta, depois nós posicionamos melhor esses textos. E eu vou adicionar um retângulo com a ferramenta retângulo. Já já vocês vão entender o porquê disso. Basta clicar, arrastar e soltar quando estiver na dimensão que nós queremos. Eu vou acionar o alinhar a objetos e alinhar a grade, que não estava acionado. Dessa forma eu posso redimensionar esse retângulo e movê-lo também, de maneira a ficar dentro dos intervalos da grade, auxiliando melhor a posicionar esse retângulo. Vou fazer uma cópia dele, Ctrl+C, Ctrl+V do teclado, e vou mover essa cópia. Dessa forma eu vou ter dois retângulos que eu vou organizar dessa forma, redimensionar, deixar um do lado do outro e o primeiro eu vou colocar maior. Agora vamos ver como importar uma imagem. Basta ir em Arquivo, Inserir, escolher a imagem, vou escolher aqui Banqueta, Renderização, e inserir a imagem dentro da minha prancha. Vou reposicioná-la, eu quero que ela fique aqui, tá? Vou redimensioná-la também, tomando cuidado para não distorcer a imagem, segurando o Shift do teclado. Dessa maneira a gente redimensiona sem esticar a imagem. Vou centralizar no primeiro retângulo. Depois disso, eu vou clicar com o botão direito na imagem, vou em Organizar e Enviar para o fundo. Vou selecionar o retângulo e aqui em Estilos da Forma, eu clico em Preenchimento para tirar o preenchimento. Segurando o Shift do teclado, seleciono a imagem, seleciono o retângulo, clico com o botão direito e clico em Criar Máscara de Recorte. Dessa forma, a imagem ela fica restrita ao retângulo que nós criamos anteriormente. Ao selecionar o retângulo e clicar nos pontos de manipulação, eu vou redimensionar, esticar a imagem ou encolher, enfim. Agora, se eu clicar duas vezes e clicar nesses pontos de manipulação, eu vou redefinir a área em que vai ficar a minha imagem, mas sem mudar a posição da imagem, certo? Vamos inserir uma segunda imagem nesse outro retângulo, porém de uma maneira um pouquinho diferente. Eu vou localizar o arquivo lá no Windows Explorer, clico no arquivo da imagem, seguro, arrasto e solto para dentro do layout. Vou fazer o mesmo procedimento de redimensionar a imagem, tá? Segurando o Shift para ele não esticar, como ocorreu agora. Então seguro o Shift, vou redimensionando, ficou no tamanho que eu quero, eu vou posicionar, considerando esse espaço delimitado pelo retângulo. Seleciono a imagem, vou em Organizar, Enviar para o fundo. Uma outra maneira de enviar para o fundo, diferente da imagem anterior. Da mesma maneira que nós fizemos anteriormente, selecionamos o objeto, selecionamos a imagem, clico com o botão direito e Criar Máscara de Recorte. Pronto, finalizamos. Vamos reposicionar esses textos, deixando-os alinhados à direita, manualmente mesmo com o auxílio da grade. Vamos expandir a janela estilo do texto,
selecionar os 3 elementos de texto que nós temos aqui, clicar na cor e na janela cores nós vamos definir 50% para ele ficar um tom de cinza. Podemos arrastar essa barra ou digitar 50. Agora com o retângulo, com a ferramenta retângulo, eu vou adicionar o elemento gráfico somente para reforçar essa hierarquia das informações. Vamos selecionar esse retângulo com a ferramenta selecionar e eu quero mudar a cor dele, porém eu não posso vir direto aqui em cores. Eu não vou conseguir fazer essa alteração. Eu tenho que expandir a janela estilo da forma, clico aí para expandir a janela. Depois, em preenchimento, eu vou clicar em cores com o elemento selecionado, com o retângulo selecionado. Vamos mudar o preenchimento do retângulo. Eu vou colocar 50, mas lembrando que nós podemos adicionar também elementos de transparência, mudar a opacidade. Vou definir também a posição. Eu não quero que fique com essa linha, portanto, em estilo da forma, no traço, eu vou desabilitar o traço aqui, ó. Vou tirar o traço para não ficar com contorno. E agora vamos fazer pequenos ajustes, tá? Vou organizar, trazer mais para frente essa imagem. Vou redimensioná-la também, lembrando de sempre segurar o Shift do teclado para não haver uma distorção na imagem. Vou reposicionar esse retângulo, redimensioná-lo também aqui, para ele ficar no limite da prancha. E vou também, para melhorar a hierarquia, mudar o tamanho da fonte aqui do autor. Clico, seleciono e em estilo do texto, lá em tamanho, eu vou alterar para 28 pontos. Novamente, nós vamos reposicionar. Pode-se usar as setas do teclado, que ajudam bastante para mover elementos no desenho, fazer essa movimentação mais fina. O layout tem que ficar, o O tem que ficar maiúsculo, então vou em texto, personalizar texto automático, empresa, e lá em layout eu vou colocar ele maiúsculo. Agora sim, está correto. Tudo certo, finalizamos esse primeiro momento. Vamos salvar o nosso arquivo antes de continuar. Vamos arquivo, salvar. Não precisa ser salvar como, tá? É salvar de fato. Vamos definir o nome do arquivo. Vou colocar como projeto banqueta. E dessa maneira nós definimos a capa do nosso projeto. Em seguida nós vamos ver como fazer as outras pranchas. Um abraço e até mais.